Romanos, capítulo 2, versículo 1, é onde nós vamos começar agora, e nós vamos do 1 até o 16, depois eu volto comentando com vocês. Então, diz o seguinte, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses e para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas a glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois Deus não mostra favoritismo. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Embora não possuam a lei, mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração ou no coração deles. Disso dão testemunho também as suas consciências e os seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho o declara. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, para a gente poder entender aqui o que Paulo está trazendo para nós, né, se você fizer essa leitura do jeito que está aqui, eu sei que ela vai trazer muitas impressões para nós, que na realidade foge um pouquinho, não que tá errado, está tudo certo, mas que foge um pouquinho daquilo que Paulo está tratando. Então, como eu falei com vocês, para que a gente possa entender o contexto, a gente vai precisar voltar no capítulo 1, versículo 18. Por que no capítulo 1, versículo 18, pastor? Porque a partir do capítulo 1, versículo 18, Paulo então começa agora a realmente entrar no tema da carta dele. Ele disse no 16 e no 17 do capítulo 1, onde ele apresenta o evangelho, né, como meio de salvação, como meio de justificação, onde ele coloca o evangelho. Só que depois que ele apresenta o evangelho, então Paulo começa a mostrar por que o ser humano precisa de salvação, por que o ser humano precisa de justificação. E aí ele começa com esse argumento. Qual, pastor? Portanto, a ira de Deus. Então nós temos que entender o seguinte, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo está desenvolvendo um entendimento, queridos, um raciocínio, que começa falando aqui, sobre a ira de Deus. E aí Paulo vai mostrar para nós que essa ira de Deus, presta bem atenção nisso, ela é revelada dos céus contra o quê? Toda impiedade e também injustiça. Ou seja, o que Paulo está falando? Deus não é um ser mal-humorado por acaso. Né? Tem gente que é assim. Quem já viu gente que já acorda mal-humorado? Quem já viu gente assim? Que é ranzizo o dia todo. Né? Tudo ela é ranzizo, tudo ela é mal-humorado, tudo ela está ali, né? Com raiva, sempre naquela bronca. Quando vai responder, responde grosseiramente.
E às vezes tem gente que acha que Deus é assim, um ranziza, mas ele não é. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é que essa ira de Deus, ela é justificável. Ela tem uma razão justa. Deus não está irado por estar. A ira de Deus, ela tem uma consequência. A ira de Deus, ela tem uma causa. E qual é essa causa? Ele está dizendo, é a impiedade e a injustiça dos homens. Então essa ira, na verdade, é uma reação, presta bem atenção nisso, é uma reação àquilo que os homens cometem, àquilo que os homens fazem. E aí o que nós temos que entender? Que para compreender, né, esse trecho de Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, e Romanos 3, 20, nós temos que manter sempre isso aqui, ó, a ira de Deus. Paulo está descrevendo o quê? A ira de Deus. Paulo está mostrando o quê? Essa ira de Deus. E aí ele vai explicando como é que essa ira, ela vai então se manifestando e quais são as consequências e o que há sobre toda essa questão. E aí o que é interessante? Nesse trecho, do versículo 18 até o versículo 32 do capítulo 1, nós vamos observar então que Paulo vai descrevendo por que Deus então se ira contra o homem. Aí ele vai dizer que é por conta do homem, mesmo tendo conhecimento, rejeita Deus, não quer saber de Deus, e aí ele vai mostrando as consequências disso, até que um homem vai se bestificando, né? O homem se afasta de Deus, então vai se tornando um bicho, vai vivendo por instintos, e aí no final de tudo Paulo fala, e ele só merece uma coisa, verso 32, abriu Paulo, e esse ponto é interessante, e ele só merece uma coisa, o que? Esses homens, né? Os pecados, aquilo que eles cometem, só merece uma coisa. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? A morte. Então é muito interessante, porque para você entender agora o que nós vamos tratar, você tem que lembrar do que foi dito anteriormente. Porque Paulo está simplesmente dizendo que os homens que cometem pecados, erros, coisas assim, né, que misericórdia, que chegam até a ser bizarras, Paulo está dizendo, eles merecem a morte, eles merecem a condenação. E aí então a gente entra no capítulo 2, versículo 1. Pode entrar agora, Bruno Paulo. E aí é que é interessante. Por quê? Para a gente poder entender aqui, a gente não pode esquecer que Paulo está pregando para uma igreja. Paulo está pregando para uma igreja. E a igreja na qual Paulo está pregando, não sei se você percebeu, mas pela leitura que nós fizemos aqui, ele vai introduzir dois povos. Ele vai dizer, ele vai falar tanto sobre os judeus, quanto sobre os gregos. Os judeus, aqueles que têm aliança, são circuncidados, e os gentios, né, os gregos, que ali Paulo está chamando, nada mais é do que os gentios, aqueles que não têm a aliança. Então é muito interessante, porque depois que Paulo descreve tudo que ele fala no capítulo 1, agora ele começa a se aprofundar e ele começa a detalhar algumas coisas para nós observarmos. Então a gente observa agora que o que Paulo está escrevendo, queridos, existe um público-alvo. Existem as pessoas para quem ele está falando. E ele está dizendo, olha, estou tratando tanto quanto o judeu, mas estou também falando com quem? Com os gentios. Só que quando a gente lê agora o capítulo 2, versículo 1, nós vamos observar que Paulo agora está se dirigindo a um público ou a um grupo específico. A quem que ele está se dirigindo? Aos judeus agora. Então, se você observar, tudo que ele falou no capítulo anterior, ele estava falando diretamente para com os gentios, os idólatras. Era esse povo que ele estava falando. Agora, a partir do capítulo 2, versículo 1, ele começa agora a falar diretamente com os judeus. E como é que a gente pode identificar isso? Pelo versículo 2. Quer ver? Ó, põe o 2 rapidinho, obreiro Paulo. Porque ele fala assim, entretanto, sabemos que o juízo... Opa! Isso aqui não era um tema muito conhecido entre os gentios. Não, os gentios daquele tempo, juízo, prestação de contas, não era uma coisa muito conhecida. Mas quando ele fala, sabemos que o juízo de Deus, ele está se dirigindo diretamente para quem, queridos? Para os judeus. Porque os judeus tinham conhecimento disso. Quem lembra João Batista quando veio pregando? Que ele diz assim, quem vos ensinou a escapar da ira futura? Da ira vindoura? Dizendo, ei, vocês não se esqueçam não, hein? Prestação de conta está chegando.
E aí, como é que vocês estão vivendo? Então, entre os judeus, isso era uma coisa muito comum. Eles sabiam que existia isso. Então, é muito interessante. Por que eu estou te falando? Porque, na realidade, há um debate entre os teólogos se, de fato, Paulo estava se dirigindo aos judeus ou se Paulo também estava ampliando esse leque para aquelas outras pessoas que não necessariamente eram judeus, mas tinham uma vida moral muito elevada. Como era, né, dentro também do mundo gentil. Os estoicos, por exemplo, eram moralistas ao extremo. Meu Deus do céu, o padrão de vida que eles tinham era uma coisa muito elevada. E que muitos deles confrontavam muitas coisas, falando de gentil, irmãos, grego, que nem conhecia a lei de Deus, mas confrontava muitas coisas entre o mundo gentil, coisas que Paulo falou no capítulo anterior, aqueles gregos gentios também confrontavam, né, como os estoicos eram da época de Paulo. Então fica nessa questão. Agora é óbvio que o que está sendo dito aqui, não importa se é judeu, não importa se é grego, mas é uma questão de moralismo. É para esse tipo de gente que Paulo está se referindo aqui agora. E aí como é que Paulo começa? Volta para o versículo 1, vamos lá. Paulo está dizendo o seguinte, porque você imagina comigo a cena, versículo anterior, né, o capítulo anterior, imagina, olha, esse povo que é idólatra, se voltou contra Deus e cometem as maiores atrocidades, os maiores pecados, eles vão receber o que eles merecem. Imagina Paulo pregando isso dentro da igreja. Esses gentios, aí imagina, dentro da igreja tinha os gentios e tinha quem? Os judeus. Como é que vocês acham que os judeus estavam nesse momento enquanto Paulo falava isso? É isso aí, Paulo. Tá certo, Paulo. Por isso que eu gosto de Paulo. Esse é o Paulo do Velho Testamento. Ô, Paulão, é isso aí mesmo, tem que confrontar o pecado. Isso mesmo, Paulo, você tem razão, Paulo, tá certo. Eles vão receber o que eles merecem. Essa gentalha, esses gentios, sabe? Eles vão receber de fato. E eu fico imaginando os gentios, né, dentro da igreja, tudo quietinho, tudo encolhido, né, se sentindo constrangido. Quer dizer, Paulo está nos ofendendo, nos escancarando, né? Olha como é que Paulo está nos tratando. Imagina eles. Aí, de repente, quando Paulo termina de dizer, e eles merecem receber, segundo aquilo que eles fazem, aí os judeus dizem, é isso mesmo, Paulo. Aí no capítulo 2, versículo 1, Paulo vira e fala, e você que julga... Agora ele já mudou. Quem entendeu? Porque Paulo está falando lá, né, dos gentios. De repente Paulo vira e fala, portanto, você que julga os outros é indesculpável, hein? Opa, mudou agora. Né, os judeus estavam lá, é isso aí, Paulo, amém, glória a Deus, você tem razão. Paulo vira para eles e fala, e você que está dando glória a Deus aí agora? Agora é para você que eu quero falar. E você que está gritando, fala a Deus, fala a Jeová, com você que eu quero falar agora. É isso que falta fazer ali. É contigo mesmo. Que o quê? Que julga, quem, irmãos? Os outros. Que fica condenando quem? Os outros. Que fica apontando o dedo para quem? Para os outros. Agora Paulo vira a direção, né? A arma, ele pega a arma agora e ele muda a direção. Agora ele aponta para uma outra direção. E aí então agora ele começa a tratar com aqueles que vivem o quê, queridos? Julgando os outros por aquilo que eles fazem. Por isso que eu falei, sim, ele está falando com o judeu, a gente vai entender que ele está tratando com os judeus. Mas isso não se reserva só aos judeus. Isso se reserva a todos aqueles que vivem julgando os outros. Então é com esse público agora que Paulo vai se direcionar. Os tais, como a gente fala, como eu falei aqui agora, os moralistas, que ficam pregando o quê? A moral, né? Dizendo, ó, isso que é certo, isso que é errado, olha, é assim que tem que ser feito, é aquilo que você tem que parar. Então Paulo está dizendo, esse tipo de gente precisa tomar muito cuidado. Pessoas que vivem assim pregando a moral precisam tomar muito cuidado. Por que tem que tomar muito cuidado? Porque de repente, olha só, você pode estar condenando você mesmo naquilo que você julga, naquilo que você condena, naquilo que você denuncia. Porque a partir do momento que você estabelece um padrão na vida dos outros, você também precisa o quê?
Viver de acordo com esse padrão. Você não pode o quê? Falhar. Porque senão você vai queimar o quê? Vai queimar a língua. Alguém que já queimou a língua? Quem já queimou a língua aqui alguma vez? Quem aqui já julgou os outros, já falou dos outros e depois lá na frente? Meu Deus do céu. Então Paulo está dizendo para nós aqui, queridos, que nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. Paulo está falando, né? Imagina aquele povo. Você que anda julgando, apontando, assumindo um papel, cuidado, porque você também está estabelecendo um padrão então, para a sua vida. E você não pode o quê? Falhar nesse padrão. Deu para entender? Agora, o que Paulo diz? Você vive condenando as pessoas naquilo que você julga, visto que você que julga faz o quê, querido? As mesmas coisas. Paulo vai dizer, mas no fim você faz as mesmas coisas. Você condena os outros, você aponta o dedo para os outros, mas no fim você está se igualando, você faz as mesmas coisas que eles fazem. Ou seja, o que Paulo quer dizer com isso, queridos? Falando para os judeus e para qualquer pessoa que se enquadre nisso aqui. Ele está dizendo o seguinte, vocês também são pecadores. Vocês também são pecadores. Não é porque vocês vão a igrejas, não é porque vocês participam de cultos, não é porque vocês fazem os seus rituais. Imagina, judeus, cerimônias, se reúnem nas sinagogas, que vocês abrem a Torá, leem, meditam nela. Ei, vocês também são pecadores. Percebeu agora que Paulo está partindo para um outro lado? Porque no capítulo anterior, Paulo está pegando aqueles que é escrachado. Que cometem pecados escrachados. Todo mundo vê. Agora Paulo está partindo para um outro lado. Ei, e você religioso? Você acha que você está fora? Será que você vai escapar? Ou seja, Paulo está mostrando aqui, querido, que não tem escapatória para ninguém. Entende? Não tem escapatória para ninguém. Então ele começa trazendo isso aqui, ó. Visto que você pratica o que? As mesmas coisas. Que você faz o que? As mesmas coisas. Então o que isso nos mostra, amados? Isso nos mostra, queridos, que muitas pessoas, no caso que ele está falando aqui é o seguinte, vocês são pecadores, porém vocês não conseguem enxergar a sua real condição, o seu pecado. E é interessante porque normalmente moralista é assim. Ele enxerga pecado em todo mundo, sim ou não? Mas e os dele? Ele confronta pecado em todo mundo, sim ou não? Mas e nele? Nele ele não consegue ver, ele não. Então pode estar dizendo assim, você julga e enxerga pecado em todo mundo, mas e os seus? Você não consegue enxergar não? Você não consegue ver não? Você não consegue identificar não? Hein? Porque normalmente, moralista, legalista, religiosos, eles são assim. Não é verdade? Ou seja, ele enxerga pecado em tudo e em todos, mas e nele? E em si próprio. Hein? E em si próprio. E aí o que Paulo vai mostrar para nós, queridos? No versículo 2. Vamos lá. Entretanto, sabemos. Então, como eu disse, a dúvida era o seguinte, será que Paulo está falando com o judeu ou não? É óbvio que ele está falando com o público judeu agora. Tanto que ele coloca, sabemos, ele se inclui. A gente não pode esquecer, Paulo era o quê? Judeu. Então Paulo se inclui. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme o quê, queridos? Conforme a verdade. O que Paulo agora nos mostra aqui? Presta bem atenção. Nesse momento, então, da argumentação que começou no capítulo 1, versículo 18, Paulo introduz agora um outro tema. Ou uma outra doutrina, se é que a gente pode dizer assim. Qual é a doutrina que ele vai estabelecer? O senhor anota para mim e coloca aí, obreiro Paulo. O juízo de Deus. O senhor grifa para mim, por favor. O juízo de Deus. Então, Paulo, na sua argumentação, né, que ele começa no capítulo 1, no versículo 18, ele então agora vai introduzir esse tema. Qual o tema, queridos? O juízo de Deus. Então, Paulo começa a mostrar agora, para nós, presta bem atenção, que haverá um julgamento, que haverá um juízo,
que haverá o que, queridos? Uma prestação de contas. Então Paulo está colocando aqui agora, ou pelo menos relembrando aqueles judeus o seguinte: ei, você julga, você vive julgando, você fica condenando os outros, sim, mas não se esqueça que também haverá o que? Um juízo. Você que gosta, né, de assumir a toga e bater martelo, então, não se esqueça que haverá o que, queridos? Um juízo aonde Deus será o juiz. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é isso, tá, igreja? Que haverá o quê? O que, queridos? Um juízo. Agora, o que é interessante? Que esse juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas. Ou seja, tudo aquilo que Paulo falou no versículo, se eu não me engano, o 27, o 28, o 29, do versículo anterior, naquilo que ele vai seguindo ali falando, então é assim, ó, o juízo de Deus é contra esses que praticam o quê? O pecado. É contra esses. Agora, o que é interessante? Olha o que ele fala. Contra os que praticam tais coisas, conforme o que, queridos? Hein, amado? Conforme a verdade. Ou seja, as pessoas serão julgadas como? Segundo o padrão que eu estabeleço? Hein? É segundo aquilo que eu acho? Hein? É segundo qual padrão? O da verdade. É segundo o padrão de quem, queridos? O padrão de Deus. É segundo esse padrão que nós seremos julgados. Então, quando Paulo coloca assim, queridos, Paulo está colocando o juízo de Deus como algo no qual, aonde nós precisamos entender qual será o crivo. Então, ele está dizendo que não é segundo a minha opinião, a minha razão, a minha verdade, aquilo que eu acho que é a verdade, mas é segundo o quê? A verdade. Como eu disse já para vocês, é importante que você entenda, na Bíblia se fala muito sobre a verdade. E entenda, verdade só existe uma. O mundo hoje diz, não, cada um vive a sua verdade. Não, a verdade nunca é relativa. Não existe 2 verdades, 3 verdades, 4 verdades. A verdade é sempre uma só, ela é única. E aí, queridos, quando Paulo fala isso, é para chocar mesmo quem? Os judeus, o moralista. Por quê, amados? Porque muitos acham que estão conseguindo viver a verdade. Que estão conseguindo viver segundo o padrão divino. Que conseguem viver esse padrão. Que conseguem viver dentro daquilo que Deus espera, daquilo que Deus estabeleceu para que o homem vivesse. Paulo está dizendo isso é o seguinte, olha, entenda, é a partir de Deus, tá? Não é a partir de vocês, não. Não esqueça disso. E aí o que é interessante? É que quando eu entendo isso, que é segundo o quê? A verdade de quem, irmãos? De Deus. Uma das coisas que é arrancado da gente é o fator superioridade. Como assim? Por que um julga o outro? Porque você acha o quê? Superior. Eu vivo um padrão mais elevado do que ela. Só que ele está dizendo, não é segundo o seu padrão. O seu padrão ainda é muito baixo. É segundo o padrão divino, do eterno. E aí, quando eu e ela, eu sou moralista, né? A irmã aqui, o exemplo, né? Pecador escrachado. Quando olhamos para isso, ninguém alcança. Quando olhamos para o eterno, ninguém alcança esse padrão. Então pode dizer, ó, vai haver o juízo, ok, irmãos? Só que é o seguinte, não esqueça, que é conforme o quê? A verdade. O padrão de quem, querido? O padrão de Deus. Por que eu te falo isso? Porque na realidade, Paulo está dizendo isso porque tem pessoas que acham o seguinte, e é interessante isso, irmãos. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou uma pessoa assim tão má, pastor. Né? Eu vou à igreja, eu faço coisas boas,
sempre que eu posso eu ajudo alguém. Entendeu? Quer dizer, eu não sou uma pessoa assim, tão pecadora. Então, se houver um juízo, Deus não vai me condenar, não. Eu acho que Deus ainda vai relevar, né? E de repente ele vai falar, pode ir. Né? Vou te dar uma pena aqui não tão pesada, vai aí 2 anos, 1 ano. Se tiver bom comportamento, a gente faz a progressão de pena, não tem problema. Então é interessante, porque tem gente que acaba pensando isso, eu não sou tão ruim, então Paulo está dizendo o seguinte, ei, vai haver, mas é segundo o padrão divino. Não é segundo o que você acha. Não é segundo o que você entende. Não é segundo as suas conclusões. Entende? Não é porque, eu nunca matei, nunca roubei, nunca nada disso, pastor. Então, como é que Deus me condenaria? Ei, é segundo o que? A verdade de Deus. Amém? Verso 3. Aí Paulo diz, assim, quando você, olha agora, um simples homem. O que nós somos, igreja? Paulo está dizendo assim, quem é você? Ó simples homem, ó mortal. Que se Deus fizer assim, acabou. Se Deus suspender, irmão, 2 minutos, o oxigênio, o que acontece com a gente? Só 2 minutinhos, não precisa muita coisa não. Grande parte aí vai morrer, vai ou não vai? Então ele diz, ó simples homem, os julga. Então ele está falando assim, quem é você para julgar o quem? Não se esqueça, o juízo vai ser segundo o quê? A verdade de Deus. Então, simples homem, quem é você? Tão homem quanto aquele que você julga, que também é um homem. Você é um simples ser humano, tentando julgar outro ser humano, estabelecer um padrão sobre um outro ser humano. Quem é você para falar alguma coisa de alguém? Por quê? O único que pode nos julgar é quem, irmãos? Por quê? Porque ele é santo, porque ele é justo. Ele é o único. Aqui cai por terra, irmão, todo espírito vingativo. Aqui cai por terra esse negócio de vingança, né? Não, porque... cai por terra. Porque ele está falando, quem é você? Ó simples homem. O quê? O que julga. Mas pratica as mesmas coisas. Pensa que o quê, queridos? Que escapará do quê? Do juízo de Deus? Então, nesse momento, Paulo está dizendo que aquelas pessoas ali, eles achavam que por não cometer coisas assim tão atrocidades, né, tão terríveis, como Paulo relatou entre os gentios, nós judeus não fazemos isso. Não, eu nunca fiz isso. Que nem pelo juízo eles iriam passar. Não, é muita arrogância, sim ou não? Porque ele falou, o juízo de Deus é contra aqueles que cometem tais coisas. Quer dizer, os pecados. Então eles se achavam assim, tão santos, tão justos, que nem pelo juízo eles iriam o quê? Passar. Não, é muita arrogância, sim ou não? Achar que é perfeito assim, irmão? Sim ou não? Achar que nunca pecou? Sim ou não? Que não tem nada para que o condene? Sim ou não? Então Paulo está dizendo o seguinte, ei, vocês acham que vocês vão escapar do juízo? Que vocês vão fugir do juízo? Que o Senhor não vai chamar vocês lá naquele dia? Vocês acham isso mesmo? Segue, Bruno Paulo. E aí, irmãos, olha que citação interessante que Paulo faz. Ou será que vocês desprezam a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao quê, queridos? Ao arrependimento. O que Paulo está perguntando ali é o seguinte: vocês entendem por que Deus é tão bom com vocês? Vocês entendem por que Deus
tem sido tão paciente com vocês? De modo que vocês, realmente, não experimentaram talvez a metade do que os gentios experimentaram. Mas vocês conseguem identificar que ainda assim a bondade de Deus estava sobre a vida de vocês? Por isso que ele separou vocês, os judeus, deu a lei, deu a Torá, deu as alianças, separou tudo. Aí eu fico imaginando, por exemplo, eu nasci em berço evangélico, como se diz aí, filho de pastor, né? Neto de diácono, bisneto de presbítero, tataraneto de crente. É verdade, eu não vivi talvez nem a metade do que muitos de vocês viveram, do que vocês passaram, do que vocês experimentaram, realmente. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, mas você consegue reconhecer isso? Que o fato de você não ter experimentado isso, Dalton, era a bondade de Deus sobre a sua vida? Era Deus sendo tolerante e paciente com você? Você consegue identificar isso? E por que Paulo fala isso? Porque talvez eles achassem que fossem merecedores do favor e da bondade de Deus. Entendeu? Ou seja, pensa em mim. Ah, Deus, mas também só tem que me abençoar. Né? Nasci em berço evangélico. Nunca fui para o mundo. Nunca experimentei as coisas que todo mundo faz nesse mundo. Então assim, né? O mínimo que o senhor faz é me honrar, né? Que petulância, né, irmão? Que arrogância, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Paulo estava falando para eles o seguinte, o fato de vocês serem quem são, o fato de vocês não cometerem talvez as coisas que eles cometeram lá, isso não é nenhuma garantia. Olha o que ele está falando, irmãos. Então, se você observar, ele está falando para muita gente, que se a gente fosse trazer para os dias de hoje, é os que estão dentro da igreja. Ele está falando para nós. Entende? Ele está falando comigo, com você. E aí ele diz o seguinte, e Paulo diz, vocês não percebem que, na realidade, ele tem dado tempo para vocês também se arrependerem. Olha lá. Não reconhece que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, Deus tem sido tolerante, Deus tem sido paciente, mas tudo isso para que vocês também cheguem também aonde, queridos? Aonde, queridos? Ao arrependimento. Quando Paulo fala isso, eu tenho certeza que eles devem ter pensado o seguinte, eu tenho certeza. Agora Paulo foi longe demais. Não. Paulo está falando que a gente precisa se arrepender. A gente? Eu? Que estou na igreja? Dou os meus dízimos, minhas ofertas, faço minhas orações, estou na igreja assiduamente. Você está falando que eu preciso de arrependimento? Eu, um filho de pastor, eu, Paulo? Não, Paulo. Agora você está indo longe demais, Paulo. Porque, queridos, quando Paulo fala isso, que aqueles moralistas que ficavam apontando o dedo para os outros, quando Paulo diz que os judeus que ficavam julgando os outros precisavam de arrependimento, Paulo está indo muito longe. Por quê? Porque na mente nossa, ou de algumas pessoas, não precisa ser nem crente, mas você que nunca roubou, nunca matou, nunca se prostituiu, na mente de muitas pessoas que estão aí fora, que não cometem assim coisas, cometem os pecadinhos assim, né? Mas não coisa assim, muito grave, digamos assim. Na mente dessas pessoas, se você falar que elas precisam se arrepender, eles vão dizer, se arrepender do quê? Porque quando Paulo fala de arrependimento, Paulo está nivelando todo mundo por igual.
E aí o que é interessante? Na mente nossa, minha, vou colocar eu. Eu preciso de arrependimento. Nasci na igreja, criado na igreja, sou pastor, filho de pastor. Eu, irmão. Quem precisa é a prostituta da esquina. Ela tem que se arrepender. Quem precisa, irmão, são os drogados. Sim, esses aí tem que se arrepender muito. Irmão, quem precisa é o bebum, que fica caído nas calçadas. Coitado, eles precisam se arrepender. Agora eu? Não, eu não. Não sou perfeito, mas eu também não sou nesse nível, né? Quem está entendendo? E muitas pessoas têm essa ideia lá fora. Elas acham que o evangelho é para esse tipo de gente. Quem está entendendo? Mas não para ela. Eu não tenho vícios. Não é verdade? Eu nunca estraguei a família de ninguém. Nunca destruí casamento de ninguém. Não, para mim, não. Para mim, não. Mas para prostituta da esquina, sim. Para o drogado, sim. Para eles, sim. Eles precisam muito de Deus. Né? Para um alcoólatra, sim, eles precisam. Mas eu... E o que é interessante que pode dizer assim, vocês não conseguem perceber que Deus está sendo bom com vocês? Porque na verdade é nessa bondade que Ele está levando vocês para o quê? Para dar tempo de vocês se arrependerem. Quem está entendendo, igreja? Quando Paulo fala de arrependimento, ele nivela todo mundo. Diz assim, todos precisam se arrepender. Todos precisam de arrependimento. Seja quem está lá fora, cometendo as piores coisas, quanto aqueles que estão dentro de igrejas, de templos, de religiões, não importa quem seja. É demais, Paulo, irmãos. Porque o que Paulo quer demonstrar é que o ser humano não tem escapatória. Só tem uma saída para eles. Qual é? O Evangelho. O Evangelho. A única escapatória dele é o quê? É o Evangelho. Paulo quer mostrar que todos precisam do quê? Ou seja, até aquele cidadão, né, o mais moral elevada. Paga as continhas, né? Tudo, ele faz tudo certinho. É aqui que começa a travar, né, irmão, a coisa, né? Porque a gente tem a ideia de que o Evangelho é para aquele povo que Paulo escreveu no capítulo anterior, o 1. Mas assim, para nós a gente consegue. Não, mas também não é tão assim tanto tudo isso, não. Paulo dizendo, não, é para todos, tá? É para todos. Amém, igreja? Verso 5. Aí Paulo diz, contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, pelo fato de você não quê? Se arrepender, por achar que não precisa, quem está entendendo? Ele diz, olha agora, você está o quê? Acumulando ira contra você mesmo. Segura. Paulo volta então ao tema ira. Aquilo que ele começou lá no capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus é revelada nos céus. Então Paulo vem e volta de novo o quê? Dizendo o seguinte, olha, quanto mais você demora, mais a ira se acumula sobre vocês. Mas Paulo, eu achei que a ira é só sobre os gentios. Sim, também. Mas nós judeus, Paulo, nós que já cremos, nós que já estamos andando com Deus, que já ouvimos falar de Deus, Deus também está irado comigo? Sim. Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca destruí. Sim, Ele está. Está percebendo ou não? Ele está. E quanto mais você demora, mais você está entesourando uma poupança. Meu Deus. Aonde essa ira está o quê? Se acumulando, crescendo. Sabe por quê? Olha para mim. Porque ele está abusando da bondade de Deus. Ele está abusando da bondade de Deus. Quem entendeu? Aí a coisa é mais grave ainda.
Porque lá os gentios, no capítulo 1, ok. Eles estão realmente vivendo aquilo que a Bíblia fala. Deus os entregou. Estão vivendo. Mas aqui, está dizendo o seguinte: Deus está sendo bom com vocês, mas vocês estão se aproveitando dessa bondade, hein? Está se aproveitando dessa bondade, hein? E aí a coisa é mais grave ainda, porque vocês estão se aproveitando de Deus. Deus está dando tempo para se arrepender, mas vocês não querem? Então a coisa é pior ainda. Mais e mais ira está se acumulando, está crescendo. Meu Deus, hein? E aí ele diz algo interessante, onde ele fala o seguinte: que a situação deles estava se agravando tanto, meu Deus, né, irmãos? Misericórdia. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Amém? Segura. O que Paulo está trazendo aqui para nós? Paulo está dizendo o seguinte: haverá um julgamento. Haverá aquilo que nós chamamos do quê, queridos? De juízo final. E a questão que eu quero trazer é o seguinte: por que Paulo traz agora, introduz agora, esse tema do juízo final? Porque a questão que ele está mostrando é o seguinte: como é que você vai se encontrar nesse dia do juízo final, do tribunal de Deus? Será que Deus vai te absolver ou vai te condenar? Entendeu agora? Ou seja, dentro daquilo que Paulo está trazendo, que vai do 1,18 ao 3,20, que ele vai mostrando a situação do homem, ele coloca o seguinte: por que a situação do homem é complicada? Porque esse homem vai ser julgado um dia. Um dia ele vai ter que prestar conta diante de Deus. E aí, como é que você acha que você chegará nesse dia? Será que Deus te justifica? Te livra da condenação? Ou ele vai te condenar? Se você observar, é isso que Paulo está falando. Ei, ninguém vai escapar desse dia. Todos vão passar por lá. A questão é, como é que vocês vão chegar lá? E aí Paulo já está mostrando o quê para aqueles moralistas? Se vocês não se arrependerem, meu Deus, aquele dia vai ser terrível para vocês. Aquele dia vai ser terrível para vocês. Porque vocês estão se aproveitando daquilo que Deus tem dado para vocês como tempo, para vocês se arrependerem, se enxergarem. E aí o que ele diz? Justo julgamento. Por que justo julgamento? Porque Deus não julga como os homens julgam. É isso que tem que entender. Que Deus não julga como os homens julgam. O julgamento dele é o quê? É justo. A Bíblia chega a afirmar aqui, no julgamento de Deus, até aqueles que forem condenados, né, os que forem condenados nesse julgamento, dirão: ok, eu aceito. É justo. É justo eu estar indo para o inferno. Até aqueles que forem condenados vão ver que esse julgamento foi tão justo que eles vão dizer: tá certo, eu mereço isso mesmo. Então ele está mostrando para nós, queridos, como será o julgamento. Então o tema que ele está introduzindo aqui agora é o seguinte: o juízo. Ou seja, se vocês viverem assim, não se esqueça, haverá o quê, irmãos? O juízo. E sabe o que é interessante? Existe um dado, não sei, né? Mas eu estava ouvindo sobre isso, que 80% das pessoas, não sei se é Brasil, se é Estados Unidos, mas eu estava ouvindo, não acreditam num juízo final. Acham que isso é mitologia. Isso é papo de religião para dominação, sabe? Para dominar, para manipular as pessoas, para gerar medo nas pessoas. Mas o que Paulo está mostrando aqui, Paulo quer gerar medo? Não, Paulo quer gerar o quê? Ei, acorda! O juízo está chegando. Entendeu a concepção de Paulo aqui? Ei, o juízo está chegando.
nós seremos o quê, irmãos? Julgados. E como é que você vai estar nesse dia? Esse é um dia que ninguém vai escapar, seja gentil ou judeu. Seja um profano, um devasso ou um moralista religioso. Ninguém vai escapar. E a questão é, como é que você vai estar nesse dia? Então você vê que, na verdade, quando Paulo está falando com aquele que se acha que está bem diante de Deus, Paulo está manifestando até amor, porque ele fala assim, ei, se arrependa logo, porque a sua situação está complicando. Não ache que você está garantido. Entendeu como é que é? Não ache que você está bem. Então vamos logo se arrepender para que você possa, porque senão a coisa vai ficar feia para você naquele dia. Quem entendeu aqui? Está percebendo o que Paulo está dizendo aqui? Vai ficar feia. E aí então ele segue. Vai, obreiro Paulo, versículo 6. Como é que será esse julgamento? Ele está citando, né, as escrituras. Como é que vai ser a igreja? Deus retribuirá. Hã? Segue, obreiro Paulo. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E está explicando como será. Entendeu? O que acontece nesse julgamento? Deus vai retribuir cada um conforme aquilo que fez. Segue. Seus atos, perfeito. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Vai, obreiro Paulo. Mas para os que buscam seus próprios interesses e para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá o quê? Ira e indignação naquele dia. Então Paulo está falando sobre o quê? O juízo final. Quem está entendendo, igreja? E como será isso? Como é que vai ser? Ele diz, Deus vai retribuir você segundo aquilo que você fez. Segundo os seus atos. É assim que Deus vai fazer naquele dia. E aí Paulo então está chamando a atenção. E aí, como é que vai ser? Hein? Como é que ele vai te retribuir naquele dia? Com vida eterna, né? Como ele explicou ali. Ou como é que ele vai retribuir você? Então, se você observar, na verdade, não é o juiz que condena. É o juiz que condena as pessoas? Não. São as próprias pessoas que se condenam. O juiz só está ali, irmãos, fazendo justiça. Cada um recebendo de acordo com aquilo que fez. Entendeu agora? Porque às vezes a pessoa tem raiva do juiz, né? Não. O problema não é o juiz. É a própria pessoa. O juiz só vai fazer justiça. Ele só vai simplesmente o quê? Dar a cada um. Segundo aquilo que o quê? Que fez. Justo? Sim ou não? Tem alguma injustiça nisso? Ele está sendo injusto? Não, ele está sendo justo. Percebeu porque é um justo julgamento? Por isso que agora eu tenho certeza que até você agora falou, não é verdade. É justo. Não está errado. Entendeu? Porque lá naquele dia, entenda isso, não tem aquela coisa, não é que nem lá em casa eu tenho 4. Então a coisa que eu mais ouço deles é, eles falam o seguinte, papai, mas é injusto, papai. Mamãe, a senhora está sendo injusta. Porque para o irmão a senhora fez isso, mamãe, mas para mim não, entendeu? Então naquele dia não vai ter isso. Não, a pena para o Marcelo foi demais, porque o Marcelo, pelo amor de Deus, né, irmão? Um pecador, mais que profissional. Agora eu, não. Mas ele fala, não é assim não, tá? Ninguém naquele dia vai dizer assim, não, mas o senhor está sendo injusto comigo, porque olha o Marcelo. Olha as coisas que o Marcelo já fez, como é que pode? E para ele é só... Não, cada um vai receber de acordo com o que merece. Com o que fez. Entendeu? Não vai ter graça. Entendeu como é que é? Por isso que, eu não sei você, mas assim, para nós hoje que somos salvos, a gente olha isso, a gente vê o tamanho da graça que nós recebemos.
Porque se Deus fosse nos julgar de acordo com o que a gente fez, nós estaríamos aonde? No inferno, crente. Por isso que ele está falando, você é um louco se você julgar os outros. Você é doido. Porque você não entendeu da onde, do que você foi livrado. Quem entendeu? Paulo está falando, você está doido. Porque se você for nessa direção, cada um vai receber de acordo com aquilo que fez. Ele está sendo injusto, Deus, por isso? Não. Compreende isso? Sim ou não, igreja? Amém? Aí ele segue. Vamos lá, abriu Paulo, verso 9. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o quê? O mal. Primeiro para o judeu e depois para quem? Para o grego. Segue. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o quê? Para o grego. Segue. Pois Deus não mostra favoritismo. O que Paulo agora introduz aqui? Ele está explicando sobre o juízo. Quem entendeu? Que Deus, né, há uma outra versão, a versão corrigida vai dizer assim, Deus é imparcial. Deus não trata ninguém com parcialidade. Gostei dele aqui, eu vou pegar mais leve. Dela não... Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todo mundo. Para salvar ele não faz acepção de pessoas e para julgar também não faz. Entendeu? Ele não é como os juízes da terra. Está dando para entender, queridos? Paulo agora introduz aqui algo que é o juízo. Para ver se eles conseguem entender isso. E aí ele está dizendo, não é porque você é judeu. Não é porque você é pastor, filho de crente. Tem pedigree. Não, porque os judeus achavam isso, né? Paulo, nós temos pedigree, Paulo. Nós somos filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Corre nas nossas veias o sangue de Davi, o grande rei Davi. Elias, nosso profeta, nós temos pedigree. Deus se revelou para nós, Deus abriu o mar, Deus nos libertou, temos pedigree. Paulo falou, vocês vão com pedigree tudo para o inferno, se for o caso. Se não se arrepender. Vai com tudo isso para o inferno? Vai com tudo isso para o inferno. Pro Hades. Eu não sei, irmão, mas se a gente pregar de fato como tem que se pregar o juízo, se acaba com religiosidade dentro de igreja, se acaba com moralismo, acaba com tudo isso. Você entendeu? Você acaba com tudo isso. Por isso que eu falo, na verdade, a gente ainda não explicou para o povo como vai funcionar o juízo eterno. As pessoas não entendem ainda. Porque quando elas entenderem, que é segundo o quê? Os atos. Percebeu? É segundo o quê? O que você tem feito, o que você faz. Irmão, a coisa muda. Quem está entendendo? A coisa muda. Eu lembro de uma história, meu pai contava muito essa história, de um senhor que era dono de uma empresa. E aí ele virou crente, se tornou moralista, legalista. Aí ele chegou dentro de casa querendo dar lei para todo mundo. Dizendo, olha, você não pode isso. Olha, você não pode aquilo. Larga isso. Corta esse cabelo. Olha, para de usar batom. Começou, sabe? Aí a nora trabalhava com ele. Era secretária. Aí ele veio para ele e falou, então tá bom, meu sogro. E lá na empresa, quando é que você vai parar de sonegar os impostos? Então faz o seguinte, cada um vive do jeito que quiser, sua maneira, não vou falar mais nada. É a história do Davi, né, irmão? Quem lembra? Davi tinha um homem que tinha uma só ovelhinha, o outro tinha um monte. Lembra? Mas esse que tinha um monte, quis pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma. Pegou, matou, fez a comida lá pro viajante. E aí, o que o senhor acha? Que esse homem pague 4 vezes, cadê ele? Eu não aceito injustiça no meu reino. Esse homem é o Senhor. Misericórdia, Senhor, pequei contra ti. Engraçado, né, irmão? Para os outros é fogo, é ferro.
Mas quando o negócio resvala na gente, é misericórdia. Deus me entende. Não, Deus sabe. Entendeu? Não, no meu caso, né, Deus... E o que nós observamos? Que não haverá isso naquele dia. Quem entendeu, igreja? Está percebendo? Então a situação é muito grave, porque Deus não mostra favoritismo. Deus não julga por ideologia. Deus não julga por conveniência. Não. Até porque Ele é Deus. Não? Deus não aceita suborno. Oh, meu Deus. Pega mais leve aí, sabe? O que a gente pode aí para facilitar isso aí? Não tem. Não dá para subornar. Não dá nada, irmão. Esse aqui não tem como. A gente aqui na terra pode subornar os juízes, a gente pode fazer acordos, podemos fazer tudo. Pode até se livrar de julgamentos terrenos. Mas e o eterno? Como é que será o eterno? Ninguém escapa. Amém? Segue, obreiro Paulo. Agora ele vai mostrar para nós qual o critério, qual vai ser a base disso, do julgamento. Como é que vai funcionar? Aí ele diz, ó, todo aquele que pecar sem lei, também sem lei perecerá. Agora, todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será o quê? Julgado. Aqui ele está mostrando com base no que Deus vai julgar cada um. Então aquele que não tiver a lei de Moisés, Deus vai julgar sem a lei de Moisés. Entendeu? Agora, aqueles a quem Deus deu a lei de Moisés, Deus vai julgar com qual padrão? Segundo o quê? A lei de Moisés. Percebeu? E aí, olha o que ele vai dizer no versículo 13. Pode seguir, Bruno Paulo. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que o quê? Praticam a lei que serão declarados justos. Eles achavam que pelo fato de Deus ter dado a lei para eles, pronto, já estou garantido. Tem muita gente que acha isso, porque eu estou na igreja, eu estou salvo. Entendeu? Não, porque agora, né, começar a buscar as coisas boas, vou seguir um conselho agora, bom, começar a ir para a igreja, pronto, agora eu estou garantido. Pode dizer, não, a questão não é você ter ouvido a lei, a questão é, você pratica a lei? Você vive a lei? Por quê? Porque a lei foi dada para que vocês pudessem praticá-la e ao praticá-la, vocês se tornassem justos diante de Deus. Ou seja, sem condenação diante dele. É por isso que a lei foi dada. Então, não se ache melhor que você está aqui na igreja, você toma ceia, você faz algumas coisinhas, que, ok, sou justificado diante de Deus. Deus não vai me condenar. Quem entendeu? É o que Paulo está falando lá. Está percebendo? E aí eu digo para você, a coisa é pior ainda para nós, tá, irmãos? Porque nós já recebemos a revelação plena de Deus, que é o Evangelho. Os judeus ainda estão no meio do caminho. Os gentios nem lá chegaram. Mas e nós? Já chegamos. Percebeu? Vai. De fato, olha agora. Aí aqui Paulo vai explicar. Tá, Paulo. O judeu vai ser julgado de acordo com o quê? Com a lei de Moisés, a Torá. Tá, e os gentios? E aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Que nunca receberam o conhecimento pleno de Deus? Pessoas que vivem aí em tribos isoladas. Imagina. Em lugar que nunca chegou nada da civilização moderna. Como é que Deus vai julgar esse povo? Porque a gente poderia dizer, né? Não, nesse caso Deus não vai julgar. Né? Poderia dizer, porque, né? Eles poderiam até ter argumento, a gente não sabia que tinha um Deus, eu achava que era Tupã, achava que era outra coisa. Eu não sabia que esse era o Deus certo, que entendeu? Eu não sabia que Deus que era, ué. Então ele não pode me julgar, ele tinha que ter me avisado, né? Entendeu? Pelo menos me dar oportunidade. Só que aí Paulo vai introduzir algo muito interessante, que nós chamamos de, olha lá, de fato, quantos gentios que não têm a lei de Moisés praticam naturalmente, a gente fala de a lei natural. Todo ser humano, ele nasce com uma lei natural.
Ou seja, ele tem uma noção do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. Ele tem. Ele tem essa noção. Ele carrega isso dentro dele. E aí Paulo diz, naturalmente, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, essa lei natural, torna-se lei para si mesmo, embora não possua lei. Entendeu como é que funciona? Então, embora eles nunca tenham conhecimento, o contato com a Bíblia, com a palavra, para que pudessem realmente entender o que é pecado e o que não é, mas ele diz, existe uma lei inerente, que está dentro de todo ser humano. Ele carrega isso. Ele traz isso consigo. E aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês, que antes mesmo de conhecer a Cristo, mas tinham coisas que vocês... Peraí, isso aqui... Você não conseguia ter a clareza, mas você tinha uma percepção. Entendeu como é que é? Você tinha uma percepção. Mesmo que se alguém, todo mundo tivesse fazendo, você... Não, mas peraí, aqui... Não, isso aqui... Eu tenho princípios, eu ainda falava, eu tenho princípios. Não é? Aí ele vai dizer, verso 15. Mostram que as exigências da lei, olha que interessante, estão gravadas no coração deles. Agora estou falando da lei que foi dada mesmo, a lei de Deus, a lei de Deus. De alguma forma está onde? Dentro do ser humano. Aí ele diz, disso, como é que a gente sabe que essa lei está dentro do ser humano? Porque a sua consciência e os seus pensamentos confirmam isso. Sim ou não? Não tinha hora que a consciência pesava em algumas coisas? Não estou falando de crente não, irmãos. Você já experimentou alguma situação na sua vida que a consciência pesou? Entendeu o que eu estou falando agora? Quando batia aquele remorso, lembra? O que eu fiz? Meu Deus. O que eu estou fazendo? Quem já experimentou isso na vida? É a lei natural. Entendeu? É a lei natural. O que eu estou fazendo? Você sabia que muitos homens que traem as mulheres, bate essa consciência aqui, suas mulheres? Quando ele volta em si, ele fala, o que eu estou fazendo com ela? E ele ainda fala, mas eu a amo. E ama mesmo. Só que a natureza é pecaminosa, né? Mas ele fala, ele sabe. Porque a consciência testemunha. Aí ele fala, ora ela faz o quê? Acusa. Olha o que você está fazendo. E ora o quê? Defende. Não, você está certo. Não é interessante isso? Ele está falando, e é com base nisso que eles serão o quê? Julgados. É assim que aquele índio, lá no fundo do Amazonas, ele vai ser julgado no dia do juízo. Com base nessa lei natural, na sua consciência e nos seus pensamentos. Amém, queridos? Amém. 16, Paulo termina então esse trecho dizendo, isso tudo se verá no dia em que Deus, olha agora, em que Deus vai julgar? Meu Deus. O que Deus vai julgar naquele dia? Por isso que o julgamento dele é justo, quem entendeu? Por isso que é justo. Porque Deus não é como os homens que julgam práticas, os juízes da terra julgam as práticas, Deus julga as intenções. Entendeu, igreja? Deus julga o quê? As intenções. Então, aí é que fica a questão. Se Deus vai julgar até as intenções, quem escapa? Porque o moralista, entendeu agora? Como é que Paulo fecha aqui? Por quê? Tem gente que acha assim, eu não roubo, não mato, não faço nada disso, não adultero. Aí Paulo fala, mas e o seu coração? E as intenções?
Você nunca adulterou, mas você já olhou para alguém que não fosse seu cônjuge e desejou? Ah, você nunca matou, mas você já odiou alguém? Não, pastor, mas aí fica difícil. Então, esse é o justo julgamento de Deus. Quem passa? Quem escapa, irmão? Tem como escapar? Então, na verdade, deixa eu te falar aqui. O que Paulo está mostrando para nós é como vai funcionar o quê? O juízo, para mostrar assim. E aí, será que você escapa desse juízo? Dessa ira? Porque na hora que Deus for condenar mesmo, e aí? Tem escapatória? Não escapa ninguém. Quem entendeu? Compreendeu o que Paulo está falando aqui? E aí que é interessante. Olha o que ele diz. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Por meio de quem? Ele está falando que quem julgará vai ser o próprio Senhor Jesus. Quem que vai julgar? Mas por quê? Porque Cristo será o próprio padrão. O padrão é Cristo. Se você conseguiu viver como Cristo viveu, ok. Você está justificado. Alguém consegue? Pedro vai dizer o seguinte, que Cristo não pecou nem por palavras. Por quê? O que significa isso? Porque um crente, uma pessoa pode dizer assim, não, eu sou uma pessoa que não cometo nenhum pecado. Mas e não falar? Você já pecou? Tem pensamento. Né? Não, mas é isso que eu falo. E não falar? Porque Cristo nem no falar pecou. Então você pode não roubar, não roubar, mas e as suas palavras? Então ele está falando que, o padrão daquele dia é o seguinte, é o filho. E aí, você conseguiu viver esse padrão? Não. Inferno. Conseguiu viver da mesma forma que Cristo viveu? Não. Então, irmão. Conseguiu praticar a lei como ele praticou? Não. Então. Quem entendeu? Alguém consegue viver o padrão segundo o padrão que Cristo estabeleceu? Não. Então o que a gente merece? Fala, dona Cláudia. O que a gente merece, dona Cláudia? Inferno. Quem entendeu? Porque ninguém vai conseguir ser como Jesus, vai? Ninguém vai praticar como Jesus praticou a lei, vai? Então o que a gente merece? Não, tem que dizer. Por isso que ele fala, é um negócio que já desiste agora. Não tenta mais não, que não vai dar. Para de se esforçar à toa, porque para você alcançar Jesus, não tem como. É a ele que tem que ser alcançado, o padrão dele. Tem como? Então não tem como. E aí ele termina, conforme o meu evangelho o declara. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode aplaudir a ele. Aleluia. Amém.